Boa noite, gente. Esse é o melhor lugar que a gente podia estar num dia como hoje, não é? Ouvindo o que temos ouvido e sabendo que Deus tem feito nas nossas vidas e no nosso meio. Hoje nós queremos dar uma breve retrospectiva sobre o tema do ano de 2019. O tema do ano, você sabe, foi para servir. E se temos que colocar um alvo no fim do ano, se você tem que colocar um alvo na sua vida nesse fim de ano, para o ano de 2020, que este alvo seja amar tanto a Deus, que isso leve você a servir as pessoas como Cristo. No momento que você ama tanto a Deus, que você começa a servir as pessoas exatamente como Cristo fez, talvez a sua vida venha a ser diferente. Eu fico conversando com algumas pessoas que me dizem, não, esse negócio de botar alvo no fim do ano, isso é conversa, porque o indivíduo sai da igreja e já esqueceu tudo, né? Pode ser, mas tem muita gente que não esquece, e é bom você colocar algum alvo na sua vida, porque se você não colocar nada, com certeza não vai acontecer nada. Se você colocar alguma coisa diante de você como objetivo, pelo menos alguma coisa pode ser que aconteça, né? Então, lembra, né, que se você está sem um propósito relevante e claro para viver, se você só levanta todo dia para nada, alguma coisa está errada. Coloque um propósito claro e relevante na sua vida. Talvez você tenha um dom, um talento que você está desperdiçando. Eu não sei. Talvez a sua agenda esteja desequilibrada. Equilibre a sua agenda. Coloque isso como alvo. Talvez seja um pecado não confessado. Trabalhe nisso, não é? Talvez o seu espírito esteja desnutrido por falta de relacionamento com Deus, por falta da palavra de Deus, por falta da oração. Bota um fim nisso, não é? Esse é o fim. No fim do ano a gente pode estabelecer algumas coisas assim. E como eu disse, se você não fizer nada, é muito provável que nada aconteça. Mas se você puser alguma meta para você, alguma coisa pode mudar, não é? Na área pessoal, na área espiritual, na área familiar, na área física, na área intelectual, na área ministerial, na área financeira. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa que me disse o seguinte, que quando a gente estava lá na Corifeu ainda, nós estabelecemos eu falei sobre isso, e ele colocou um alvo intelectual. Ele falou assim, eu vou voltar a estudar, né? E recentemente essa pessoa veio me procurar aqui na igreja dizendo, olha, estou fazendo meu mestrado, né? Ele não só voltou a estudar, como concluiu todas as partes e estava concluindo o mestrado, né? Porque simplesmente se sentiu desafiado. Então, hoje é o dia de você se sentir desafiado a amar tanto a Deus, não é? Como foi o ano de 2019, amar tanto a Deus, que de repente você vai servir como Cristo, não é? Esse talvez seja um grande alvo. Foi assim que nós iniciamos o ano, com o desejo de trabalhar um pouco em nossa cultura. Quisemos questionar, rever os nossos conceitos sobre serviço, sobre o que é servir. E lógico, o nosso alvo foi servir como o Senhor Jesus serviu, Ele como referência. O nosso objetivo este ano foi esmiuçar e tentar descrever o que é uma pessoa que tem um relacionamento tão próximo de Deus, que começa a frutificar um caráter cristão que glorifica a Deus por meio do serviço ao próximo. Então a sua relação com Deus, né, levando você a se relacionar com o próximo. E lembra que a gente fez um slogan de cultura vertical, realidade horizontal. Conforme você se aproxima de Deus e tem relacionamento com Deus, isso reflete na sua relação com outras pessoas. E uma boa relação com Deus se torna evidente pela maneira como nos relacionamos e servimos os outros. O texto que nós usamos durante todo esse ano foi o texto de Marcos 10, 35 a 45, que gostaria de ler mais uma vez com vocês. Nisso, diz a palavra de Deus, nisso, Tiago e João,
filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Aí, o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. E Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 35 a 45. E é isso. O nosso problema somos nós mesmos. O espírito da conversa dos dois irmãos tinha uma qualificação que revelava a identidade deles. Desde o princípio queremos ser como Deus, queremos o controle, temos essa necessidade de sermos servidos, temos necessidade de estarmos no centro da conversa, no centro de tudo. Temos essa necessidade aqui dentro. E é esse um jogo diabólico terrível. A qualificação do espírito da conversa deles vinha direto do caráter de Satanás, que dá vida ao reino terreno. A cultura desse reino, do reino onde estamos inseridos, está arraigada em nós também. E essa cultura é tão forte que tenta nos tirar do desejado por Deus, porque Deus tem um desejo para nós. Deus tem planos para a nossa vida. Deus tem direcionamento para nós. Mas a gente está tão arraigado nesse mundo, tão aculturado nesse mundo, que a gente anda por caminhos que não são os caminhos de Deus. E nós temos que lutar contra essa atração, contra a tentação de querermos ser os melhores. Nós temos que lutar com a tentação de querermos ser servidos, de olhar para dentro de nós e acharmos que somos alguma coisa. A gente sempre tem a melhor história. Nossos filhos são sempre os melhores. A gente sempre tem o melhor em relação àquilo que o outro está contando, mesmo que seja uma coisa ruim. Se o outro conta uma história ruim, a gente tem sempre uma história mais ruim, se der para falar isso, né? Entenderam o que eu quis dizer, né? Para contar, para ser melhor que ele. E é isso o tempo todo. Só que essa é a conversa que Jesus teve com os discípulos. Não será assim entre vocês. Entre vocês, entre nós, deve ser diferente. Aliás, esse é o título da minha palavra nesta noite. Entre vocês será diferente. E foi isso que nós trabalhamos durante o ano de 2019, que está terminando. E aí nós dividimos em séries de mensagens, e a primeira série de mensagens nós denominamos Gentilmente. A nossa primeira série pretendeu ensinar que ao servir, não vamos apenas fazer a coisa certa, mas vamos fazer com as motivações certas e do jeito certo. E o jeito e a maneira de fazermos é com a gentileza que é evidência do Espírito em nós, é fruto do Espírito em nós.
A palavra gentilmente tem um significado abrangente. Gentil é um adjetivo que significa tratar as pessoas com humanidade. Gentilmente, um advérbio que qualifica e valida as nossas ações. Diz o texto de Gálatas 5, 22 e 23: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para podermos servir como Cristo, do jeito que Ele nos ensinou, nós precisamos ter a atitude certa, uma postura correta que vai caracterizar todas as nossas ações. Precisamos entender que gentileza gera gentileza. E isso é complicado no mundo que a gente está vivendo. Muito complicado. Porque é muito mais fácil você ser bruto, é muito mais fácil você ser grosso, é muito mais fácil você atravessar de várias maneiras. É disso que eu estava me referindo quando eu falo que a cultura, ela está arraigada em nós. E a gente reage, muitas vezes, sem pensar da maneira errada. Quando você precisar amar alguém que não consegue amar, simplesmente obedeça ao Espírito e trate essa pessoa gentilmente, ou trate essa pessoa como gente. Quando você precisar perdoar alguém que não consegue perdoar, simplesmente obedeça ao Espírito Santo e trate essa pessoa como alguém totalmente perdoada. Obedeça a Deus e veja o que o Espírito Santo pode produzir em sua vida. E o fruto do Espírito, que é a evidência, que é a forma externa da sua relação com Deus, que se torne claro na vida das outras pessoas, por meio do serviço que você vai prestar para aquela pessoa. Queria chamar o pastor Alexandre. O pastor Alexandre tem uma história para contar, que talvez ilustre um pouquinho isso que a gente está conversando. Obedeça, né? Eu sou um dos pregadores dessa série, e vocês pensam que às vezes a gente está falando para vocês aprenderem, mas a gente aprende muito também, a gente está num processo de aprendizado. E o que eu tenho aprendido durante esse ano, com esse desafio de servir como Jesus serviu, é realmente estar sensível a alguns impulsos que a gente recebe de Deus para fazer determinadas coisas, para olhar para alguém e prestar um serviço, porque a gente às vezes é muito desatento, e eu sou muito desatento ou muito acomodado. E esse ano eu percebi várias vezes Deus falando comigo: faça isso, sirva aquela pessoa, ajude aquela pessoa, faça aquilo outro. Uma rápida experiência foi com relação à minha irmã. Uma das razões por que eu vim para São Paulo, além do convite de trabalhar aqui na igreja, é porque eu vi a possibilidade de estar mais perto da minha família. Eu morei muitos anos longe da minha família. Mas, por incrível que pareça, eu fiquei muitos anos sem visitar a minha irmã, que morava em Santos. E neste ano, eu comecei a ter esse impulso da parte de Deus: vai visitar a sua irmã, vai visitar a sua irmã. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter esse tempo com ela, com meu cunhado. Passamos ali uma tarde maravilhosa. Então, aquilo que a gente aprende com a Bíblia não deveria ficar só na teoria. A gente aprende para praticar. A música que nós vamos cantar agora, que o Felipe escolheu, diz assim: seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e, além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto e, sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Obrigado, Alexandre. Vou fazer back. Não?
estou perdido aqui. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, querer e além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e colher. Essa é a nossa oração. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e colher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Então, a primeira série de mensagens ligados ao para servir, a gente entendeu que devíamos falar do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito podia gerar gentileza por meio do amor, da paciência, da mansidão, etc. Aí fomos para uma segunda série de mensagens durante mais 2 meses, que nós batizamos de nós, não é? Não sei se vocês lembram, não é? Vidas entrelaçadas, nós e nós de nós, não é? Foi uma série que tratou francamente sobre discipulado, o serviço por meio do discipulado. Eu vou servir você de forma que, enquanto eu discipulo você, estou servindo você. Nós vimos que esse discipulado que serve se propõe a ensinar, mas ensinar não apenas o conhecimento teórico, de um professor e um aluno. Nós trabalhamos bastante na ideia de ensinar a vida, ensinar a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei, como diz a palavra de Deus. Ensinar a obedecer é diferente de só ensinar. E nós trabalhamos bastante com isso. Esse tipo de ensinamento
se transfere na convivência, se transfere na experiência do dia a dia. É vida na vida. É esse tipo de conhecimento que não pode ser apenas passado na teoria. Isso é serviço. Quando eu consigo ajudar você a crescer e ajudar você a caminhar no seu dia a dia. E esse, no nosso entender, foi um novo patamar de vida cristã que muitos ainda não tinham experimentado. E talvez ainda não tenham experimentado. O patamar da compreensão da influência que nós podemos ter na vida de outras pessoas. Qualquer pessoa que está aqui pode ter influência na vida de uma outra pessoa, ajudar uma outra pessoa. Você tem influência. Acredite nisso e use essa influência da maneira certa. Você fala para alguém sobre discipulado, normalmente a primeira coisa que a pessoa pensa é: qual é o material que eu vou usar? Qual é o programa? Quais são os passos? E aí, se você olha bem a palavra, você vai entender que o material que Jesus menciona nesse processo é a sua própria vida. É uma vida exemplar, uma vida obediente que vai gerar obediência. Discipulado é a sua boa disposição em aprender e compartilhar o que você já aprendeu sobre como agradar e temer a Deus. Esta é a ideia. Dá para cantar? Vocês nunca vão saber o que eu falei. Quer ficar em pé, gente? Se você conseguir aí, puder, a gente bate palma mais tranquilo. Sobre nós e através de nós seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha o teu reino, Senhor. Venha sobre nós teu reino. Faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, és a calma, paz e abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós o teu reino. Venha sobre nós teu reino. Faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Só vocês mais uma vez, venha sobre nós. Venha. Quem pode esconder uma casa sobre? Pode sentar. Dentro da nossa retrospectiva, a primeira série foi Gentilmente, a segunda série Nós, falando de discipulado.
Só para citar, nós tivemos outras 3 séries, uma em janeiro, uma em julho, uma em dezembro. A de janeiro, o pastor Daniel tratou sobre profecias, em julho a série Mordomos, e agora em dezembro a série sobre a igreja, não é? Assim fechamos 7 séries de mensagens durante todo o ano. Mas aí, voltando para a nossa sequência, gentilmente, a série Nós, e entramos na 3ª série, que mexeu demais comigo, demais mesmo, porque eu tive que ler esse livro para fazer a mensagem. Foi o mesmo livro que a Vilma falou que leu, né, para entender aí o tratamento com a sogra. E esse livro aqui eu tive que ler 2 vezes ele. Não que eu tive que ler, mas eu me obriguei a ler, porque ele foi extremamente impactante para mim. Entre a túnica e a toalha. Aqui nós tivemos mensagens que mostraram o modelo bíblico do servo e do serviço. Obviamente, o modelo é Jesus que desceu do céu. Pensa nisso junto comigo. Jesus veio do céu, saiu da presença de Deus, para servir o homem na sua cultura, no seu contexto. Jesus veio, aprendeu a nossa língua, aprendeu o nosso jeito de ser, comeu a nossa comida, andou no nosso meio, e não exigiu absolutamente nada do ser divino para que nós nos adequássemos a Ele. Jesus traz uma nova abordagem. Ele mantém a mente e o coração abertos para qualquer pessoa e as trata com graça. Se você olhar as páginas do Novo Testamento, você vai ver que os pecadores corriam na direção de Jesus e fugiam dos religiosos como eu e você. Mas corriam atrás de Jesus, porque aquilo que ele falava com quem tem autoridade, e a vida dele era uma vida que transbordava graça e amor. Jesus traz Jesus para de usar o parâmetro da religião como valor para servir e se conecta de forma verdadeira com os pecadores, antes mesmo que eles demonstrem qualquer intenção de se arrepender. Ele não faz um crivo para o relacionamento, para os seus relacionamentos, porque nós fazemos os crivos, né? Nós estabelecemos os critérios. Eu vou me relacionar com aquela pessoa que tem uma certa aparência que eu concordo, com a religião que eu concordo, com a raça, com o gênero. Jesus não julga, absolutamente não julga. Ele encurta a distância e com o coração aberto, ele apenas aceita qualquer pessoa. Abraça e ama qualquer pessoa. E Jesus usa essa toalha. Jesus, ele se dobra e usa aquela toalha para lavar os pés dos discípulos, para servir. O nosso alvo com esta série era esse caminho aqui, ó, de alguém que acha que é alguma coisa e vai se dobrando, se dobrando, se dobrando, até ficar de joelhos diante da pessoa a quem devemos servir. Este aqui é o nosso desafio. Por isso eu disse que isso mexeu muito comigo. Nosso alvo é ter um coração desarmado, aberto, receptivo, livre de julgamentos. O nosso alvo é servir a partir de uma atitude de abertura, vencendo a luta do julgamento baseado nas aparências. E essa é a única maneira das pessoas se sentirem à vontade e atraídos por nós. De novo, a maior demonstração de abertura partiu de Jesus na cruz. Ele morreu para salvar a humanidade sem a garantia de que qualquer pessoa fosse responder o seu apelo de salvação.
sem colocar a condição de ser entendido, de ser bem recebido. Ele não falou com Deus: olha, eu vou lá, mas se eles não começarem a fazer cara feia para mim, eu vou me mandar. Não, a abertura faz parte da natureza de Deus. Jesus veio, esteve aberto e agiu com graça, recebendo qualquer pessoa. A abertura também está contida na ideia bíblica da hospitalidade. A gente falou sobre isso. Para nós, muitos de nós, é apenas receber alguém em casa, para um almoço ou para a janta. Mas a Bíblia enriquece o conceito da hospitalidade e envolve receber alguém para jantar ou para almoçar, mas mais que isso, pode ser também um estilo de vida, uma disposição de ser generoso, gracioso com qualquer pessoa, incluindo desconhecidos, incluindo aqueles que são tidos como diferentes de nós. Hospitalidade é uma característica forte do servo. A raiz dessa palavra hospitalidade é hospital, que vem de duas palavras gregas que têm o significado de amar pessoas estranhas. E o significado evoluiu e se tornou abrigar pessoas estranhas, e depois passou a significar uma conexão tão forte com os estranhos que resultava em cura. Por isso, hospital, conexão que cura, isso é hospitalidade. Então, quando nos abrimos às pessoas tidas como diferentes e as acolhemos, fazemos com que se sintam à vontade e seguras, e o relacionamento se torna um lugar de cura. Jesus aparece em nós quando recebemos as pessoas. Só que isso não é automático. Aí eu li um dia um dos capítulos aqui, se você for ler o livro, vale a pena. Servindo ao próximo com a humildade de Cristo. Servindo ao próximo com a humildade de Cristo. Duane Elmer, Edições Vida Nova. Até o dia que eu li o que eu vou compartilhar com vocês, e eu nunca achei, até o dia que eu li o que eu vou falar agora, eu nunca achei que eu tivesse qualquer tipo de preconceito, restrição com qualquer pessoa. Se você está numa fila, num restaurante, atrás de um balcão, caixa de supermercado, e você olha a pessoa que está perto, o livro perguntou: quanto tempo você acha que você precisa até decidir se há alguma possibilidade de você ter algum relacionamento com aquela pessoa lá, de ser amigo daquela pessoa, ou de aceitar aquela pessoa como boa, ou aceitar o que ela está fazendo? E aí eu fui lendo e eu descobri que foi feito um estudo nos Estados Unidos que afirma que são 3 a 4 segundos. E aí o meu rosto foi para o chão, porque é assim que eu faço, e provavelmente é assim que você faz também. Como funciona? Fazemos uma varredura visual baseado em nossos valores. Analisamos a aparência física, as roupas, o corte de cabelo ou a cor do cabelo, as eventuais tatuagens, o tamanho do corpo, se é gordo, se é magro, o sotaque. E o que fazemos com essas informações? Nós fazemos uma comparação, comparamos com os nossos valores e opiniões. Quer dizer que eu reúno alguns dados da aparência e talvez do odor de qualquer pessoa, e em menos de 5 segundos eu decido se ela será digna da minha amizade, confiança ou aceitação. Categorizamos as pessoas de maneira rápida e inconsciente, geralmente de forma negativa. E uma vez colocada naquela categoria, fechamos a mente para aquela pessoa, impedindo que o nosso coração fique desarmado.
Isso faz com que se torne impossível acolher aquela pessoa, a ponto de ela ficar completamente à vontade em nossa presença. E quando você não acolhe alguém, a pessoa sabe. Mas o que Jesus nos ensina, e Ele está falando lá para os discípulos, mas com vocês será diferente. Com vocês será diferente. Foi isso que Ele disse para os irmãos? É isso que Ele diz para nós. O momento que mais parecemos com Jesus é quando servimos ao próximo e fazemos com abertura e sem julgamento algum. Eu fui completamente impactado com isso, quando eu percebi, como o Alexandre falou agora há pouco, que a gente tinha que ensinar essas coisas, sendo que isso não fazia parte e não faz parte ainda. Eu tenho que trabalhar ainda muito, um grande desafio para 2020. Nós precisamos de uma igreja diferente, porque o que Deus diz para mim, você não pode ser assim. Eu digo: Deus, eu não sei como fazer às vezes. E talvez você diga aí: não sei nem por onde começar. Peça a direção de Deus, né? Para que Ele ajude você. Esta foi a nossa terceira série. Ele lavou os meus pés, me ensinou a servir. Um amor assim eu nunca vi. Um rei servindo ao servo, meus pés molhados na graça, minha vida em suas mãos. Messias pra mim revelado, um rei com toalha nas mãos. Meus pés molhados na graça, minha vida em suas mãos. Messias pra mim revelado, um rei com toalha nas mãos. Ele lavou os meus pés, me ensinou a servir. Amor assim eu nunca vi. Um rei servindo ao servo. Uma série do ano foi Anônimas e Improváveis. Aconteceu agora em outubro e novembro. Pretendeu afirmar que não precisamos de um título, posição ou fama para servir, o que significa que qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, que pela fé se identifica com Cristo, pode servir numa dimensão inimaginável, porque servir como Cristo não é algo impossível. Pastor Daniel tem um testemunho para contar. Pessoas anônimas e improváveis podem dar conta, porque Deus pode usar qualquer pessoa, inclusive eu e você. Gente, eu vou fugir do esquema aqui para um minutinho só, para dizer. Eu nasci numa família pobre, morei num bairro pobre, a rua era de terra, o esgoto passava na frente das casas e a gente brincava na rua o dia inteiro. Estudei em escola pública e eu era o menor da turma. Eu não tinha muita vez nas brincadeiras. Eu me sentia muito inferiorizado. Eu quero dizer para vocês que essa série, Anônimas e Improváveis, foi usada por Deus para me trazer cura depois de quase 70 anos, de muitas dores da minha infância. Porque eu descobri, através da palavra de Deus, que eu não precisava ser importante para ter valor. Eu só precisava ser fiel. O sermão daquela mulher da pedra
na história de Gideão, quando ela tirou aquela pedra de mó de cima de uma torre e matou um general cruel. Ele era filho de Gideão, ele matou todos os seus irmãos, só um conseguiu fugir, que foi um que ficou como profeta. Mas o ato daquela mulher teve uma consequência nos 45 anos seguintes da história de Israel. Foi o maior período de paz no período dos juízes. Que coisa impressionante isso. Você pode ser uma bênção na sua família, você pode ser uma bênção no seu bairro, você pode ser uma bênção no seu trabalho, você pode ser uma bênção na sua escola, você pode ser uma bênção na igreja, você pode ser uma bênção no país. Você só precisa se deixar usar pelo Senhor. E é isso que nós desejamos para cada um de vocês nesse ano novo. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. É isso, gente. A Bíblia narra a história de gente especial, de heróis. Mas a maioria das pessoas é comum. A maioria das pessoas é gente comum. Há lugar para gente comum. Há oportunidade e ocasião ao serviço para gente improvável, como eu e você. Pode me usar? Pode me usar bem rápido? Onde quer que eu vá, não relutarei, mas sim direi ao teu chamado. Escolhido fui para fazer o bem, darei o meu melhor para que conheçam o teu grande amor. Digo sim, Senhor, leva-me onde há feridos, para que o amor possa curá-los. Leva-me onde há perdidos, para que o amor possa encontrá-los. Leva-me onde há reféns do ódio e do rancor, para resgatá-los através do teu amor. Podes me usar, Senhor. Podes me usar onde quer que eu vá. Não relutarei, mas sim direi ao teu chamado. Escolhido fui para fazer o bem, darei o meu melhor para que conheçam o teu grande amor. Digo sim, Senhor, leva-me onde há feridos, para que o amor possa curá-los. Leva-me onde há perdidos, para que o amor possa encontrá-los. Leva-me onde há reféns do ódio e do rancor, resgatá-los através do teu amor. Podes me usar, Senhor. Eu fico me perguntando e pensando quanta gente me serviu como Cristo. E fico me perguntando o que teria sido da minha vida sem essa gente que me serviu como Cristo.
o que teria sido desta igreja e de você, quem sabe, sem essa gente que entendeu que deveria servir de forma diferente. Nós vamos terminar o ano de 2019 daqui 2 minutos. Mas a gente pode tomar a firme decisão. Deus, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, mas eu quero colocar minha vida no altar. O Senhor pode me usar na vida de mais alguém, de alguém. Vamos receber o ano novo. Se você puder ficar de joelhos, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, não importa a maneira como você vai ficar, mas nós vamos colocar agora a nossa vida diante de Deus. Vamos orar e receber o ano de 2020. Senhor Deus, a Tua palavra é clara, e ela diz que nós deveríamos ser diferentes, nós não deveríamos entrar no esquema, não deveríamos andar como este mundo anda. Assim, Senhor, ao terminar 2019 como igreja, queremos declarar mais uma vez que Tu és o nosso Senhor e o nosso Deus, o nosso grande Deus, majestoso, justo e glorioso. Louvado, exaltado seja o Teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, pela cruz, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que deixou o mundo e veio nos servir, e nos buscou do jeito que estávamos, sem fazer exigências, e nos transportou para a luz, e nos deu salvação eterna. Não temos para onde ir, Senhor, para onde podemos correr, porque Tu és o nosso amparo, o nosso abrigo. Só em Ti podemos confiar. Tu és a nossa torre forte, Tu és o nosso descanso, o nosso pasto verdejante. Tu és o nosso alívio, o nosso consolo diário. Neste mundo agitado, cheio de tribulações, cheio de doenças, de lutas, de morte, o Senhor é o nosso consolo. Nesse momento, ó Deus, quando recebemos um novo ano, queremos nos consagrar ao Senhor. Por isso nos leve para mais perto de Ti, para mais perto da Tua cruz. Queremos olhar firmemente para o Senhor e para não nos distrairmos com mais nada na nossa vida. Renova o Teu Espírito em nós, renova a nossa conversão, nos dê experiência de novidade de vida com o Senhor. Para isso, Deus, nesta noite, enquanto recebemos o novo ano, consagramos mais uma vez a nossa vida, consagramos este ano que vai chegar. Que ele se transforme em corações sendo servidos e sendo transformados pela Tua palavra. Lembra-nos cada dia do ano novo, Deus, que temos o Senhor para honrar. Ajuda-nos a andar pelos Teus caminhos e só fazer o que agrada ao Senhor. Queremos medir o nosso caráter em termos de servirmos como Cristo ou não, e ninguém mais. Ao começar 2020, Deus, reafirmamos a nossa devoção ao Senhor, à nossa família, aos nossos amigos, e renunciamos ressentimentos, e nos comprometemos, ó Deus, a ser pacificadores, pessoas que vão servir ao Senhor da maneira correta. Ajuda-nos a perdoar a todos, ajuda-nos, Deus, a pedir perdão a todos. Queremos fazer tudo dentro de um padrão de excelência que agrade o Senhor, seja na maneira como conduzimos os nossos negócios, a nossa família, a nossa igreja e os detalhes, pequenos detalhes da nossa vida. Queremos, ó Deus, ser sensatos, generosos,
para com aqueles que sofrem, para aqueles que são fracos, para aqueles que precisam. Queremos ter realmente esta atitude de servos como Cristo. Queremos ser gente que gosta de gente, como diz aquilo que pregamos. Queremos viver nessa expectativa de que o Senhor vai voltar logo, a qualquer momento. E que glória seria sermos recebidos pelo Senhor. Recebe a nossa vida consagrada agora no altar, para mais um ano de serviço e amor ao Senhor e aos irmãos, e ao próximo. E nós oramos assim em nome de Jesus. Senhor, Salvador das nossas vidas, o dono deste ano que começa, a quem consagramos a nossa vida. Amém. Amém. Feliz ano novo para você. Deus abençoe você. E que este ano seja um ano de serviço real. Nos vemos no domingo, se Deus quiser. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço,